Would you turn with me to Exodus chapter 12? Exodus chapter 12. Êxodo capítulo 12, versículo 11. And we may read together the first 12 verses. Os primeiros 12 versículos. 1 to 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no forno, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. And particularly focus on verse 11. Particularmente vamos nos focar no versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. An old Scottish divine said that the Lord's Supper was the great connecting link between the first and the second coming of the Lord. Um irmão nosso da Escócia diz que a ceia do Senhor é a grande ligação entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo Jesus. And yet, being at the table of the Lord is nothing except we discern Jesus. Ainda assim, na mesa do Senhor, não há nada que nós possamos ver exceto Cristo Jesus. Now, it would be, I think, true to say that is every communicant's desire when they come to the table to see Jesus. E é isso que todos que comungam juntamente devem desejar ver: Cristo Jesus na ceia. And I pray today, if not in the preaching, certainly in the word itself, that you would see him. E hoje oro e se não for na oração, na pregação, que tu possas ver através da pregação Cristo na ceia. And that anything that is said and nothing that is said would hinder your vision of him. E nada que possa ser dito além de Cristo não interessa. Now we all know that the Passover was clearly kept by the Saviour before the Lord's Supper. A Páscoa foi claramente
algo que foi instituído pelo Senhor. And it's in the Passover that we particularly have the basis, if you like, the foundation for what we are doing today. E na Páscoa nós temos os fundamentos para o que nós vamos fazer hoje. It is interesting that Paul in 1 Corinthians 5, he calls Christ our Passover. Curioso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz que Cristo Jesus é a nossa Páscoa. So friends, just to, in a simple way today, to try and see the connection here, the typology pointing to the Lord's Supper. É que possamos ver aqui durante a ceia do Senhor a tipologia do sacrifício de Cristo Jesus. First of all, we have the typology of the Lamb. Primeiramente, nós temos a tipologia do Cordeiro. And you see that in verses 3 to 5. Podem ver nos versículos 3 ao 5. It is clear in these verses that there was a lamb that was slain. Que é muito claro que havia um cordeiro que tinha a ser sacrificado. And it's important for us to remember that it's God Himself who lays down the requirements of that sacrifice. E temos que ter em mente que é o próprio Deus que estabelece os requisitos para esse sacrifício. And it is also the animal that is used is set down by the Lord as well. E o animal que vai ser usado, que era usado, simbolizava o cordeiro. Now this wasn't the first lamb to be used as a sacrifice. Era o primeiro cordeiro que era usado para o sacrifício. You remember with Abraham and Isaac, there was a lamb used there. Lembrem-se de Abraão e Isaac, que havia um cordeiro para ser sacrificado. And that did point, of course, to the Lamb of God, the Lord Jesus. Isto apontava para o Cordeiro Cristo Jesus. But here particularly, it is very clear to be understood of a true type of the Messiah. E é muito claro que nós aqui temos os dois tipos de Messias. And that is why 1500 years later, that John the Baptist would say, "Behold the Lamb of God." 1500 anos antes João Batista, 1500 anos depois, Batista disse, eis aqui o Cordeiro. So when he is pointing to Christ, he is saying, here is the Lamb chosen by God. Eis aqui o Cordeiro escolhido por Deus. Now the Baptist would be very well acquainted with this account from the Old Testament. João Batista estava muito bem informado sobre este acontecimento no Antigo Testamento. Also, those who were listening to John the Baptist knew exactly what he was referring to. E ouvindo João Batista, nós sabemos exatamente o que ele estava a referir. So a lamb then was singled out specifically for the purpose of sacrifice. O cordeiro foi escolhido especificamente para o propósito do sacrifício. Now, of course, we can wonder about, and we can forget even that at this time in Egypt, it was likely that very few of the Israelites understood the typology here. É muito provável que os israelitas, na altura que estavam no Egito, tinham perdido a noção ou o foco do que estava aqui a ser exposto. But God knew what he was doing here. Sorry? God knew what he was doing. Okay. Mas Deus sabia o que estava a fazer. And God was giving us this lamb as a type of the lamb that was still to come. Deus estava a dar um tipo de Cristo
do Cristo que havia de vir. And so he ordered this sacrifice. E ele ordenou o sacrifício do Cordeiro. And he foreordained the giving of his son as a sacrifice. E pré-ordenou a vinda do seu filho para o sacrifício. Peter tells us elsewhere, who verily was foreordained before the foundation of the world. Pedro diz que foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. Now, what was true of this lamb? O que é verdadeiro sobre este Cordeiro? Well, we read in verse 5, Lendo o versículo 5. O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. so we see it is set down very clearly the kind of lamb. Nós podemos ver muito claramente que tipo de cordeiro. A lamb that was without blemish. Um cordeiro sem mancha. A lamb that was pleasing. Um cordeiro que foi de agrado de Deus. And when we think of the Son of God, E nós cremos que o Filho de Deus in whom I am well pleased, God said. é o cordeiro que satisfaz a vontade de Deus. So the Father gifting the Son was pleased with the sacrifice. O Pai, ao dar o Filho, teve prazer em o fazer. Christ was truly the Lamb without blemish. Cristo Jesus foi o cordeiro, é o cordeiro sem qualquer tipo de mancha. And if you remember, even his enemies said, we find no fault in this man. Mesmo os próprios inimigos de Cristo Jesus disseram, não há qualquer tipo de falta nele. So we have a clear type here of the Lamb as a sacrifice. Nós temos aqui o verdadeiro tipo de Cristo neste sacrifício do cordeiro. So it's interesting as well that for the lamb was set aside for 4 days before a sacrifice. I'm sorry. Lamb was set aside for 4 days before the sacrifice. O cordeiro tinha que ser preparado 4 dias antes do sacrifício. But when people would see that lamb, they would identify him. Here is the sacrifice. Mas quando o povo via o cordeiro, identificavam que era o cordeiro do sacrifício. For these 4 days that he was set aside. Estes 4 dias de preparação. When we think of John the Baptist, he was identifying the Lamb of God about 4 years before he was actually crucified. João Batista identificou Cristo Jesus 4 anos antes como sendo o Cordeiro de Deus. We read also that 4 days before his crucifixion, the Lord entered Jerusalem. 4 dias antes do seu sacrifício, da sua crucificação, Cristo Jesus entrou em Jerusalém. There's something else here that speaks about how we come to know the Lamb or we know Christ. Sorry. There's something that speaks about how we come to know him. Nós sabemos como podemos identificar o If you look at verse Cristo 3, Jesus. the third verse, verso 3. at the end of the verse it says, a lamb for a house, a lamb for a house. Um cordeiro para cada família. And isn't that how, first of all, maybe we see him ourselves? Isn't that how we see him, first of all, just as a lamb, as a sacrifice? É a maneira que nós podemos ver o sacrifício, o Cordeiro de Deus. But then if you look at verse 4, it changes. Verso 4. Verse 4, and at the end of the verse there, it speaks about the lamb. The end Por of verse aí 4. calculareis quantos bastem para o Cordeiro. And then at the end of verse 5, or in the middle of verse 5,
at the beginning of verse 5, your lamb. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. So you see from beginning by saying a lamb and then the lamb and then your lamb. Nós podemos ver o cordeiro. Yeah, you can see how the progression is there. Ok, nós podemos ver o progresso do sacrifício do cordeiro. And maybe from a general thing to a personal understanding. Talvez vocês possam entender o sacrifício do cordeiro. And isn't that why you are here today yourself? You've come from one basic level of understanding to it be a personal level of understanding. Nós podemos vir de um entendimento básico do sacrifício do cordeiro para um entendimento pleno do que é o significado do sacrifício do cordeiro. Then secondly also we can move on to the typology of the blood. The typology of the blood. A tipologia do sangue. From the typology of the lamb to the typology of the blood, which is the end of verse 6 and 7. O final do versículo 6 e o 7. And read. E guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas suas casas em que o comerem. The blood had to be sprinkled on the lintel and the doorposts. O sangue deveria ser aspergido na ombreira, na soleira da porta. Now, some say that it wasn't to go on the threshold, because that would be putting your feet, as it were, trampling it underfoot. O sangue deveria ser posto sobre a soleira e não debaixo dos pés. But the purpose, of course, of the blood was the protection from the angel of death. Mas o propósito do sangue estar nas ombreiras da porta era para proteger do anjo da morte. It wasn't for the benefit of everybody, for all the Egyptians at all. Não foi para o benefício dos egípcios, mas para o benefício do seu povo. But speaks of the salvation of God and His people, for His people under the blood. Era respectivamente só para o seu povo que estava debaixo do sangue do Cordeiro. It's clearly then speaking about the sacrifice of Calvary. Isto aponta claramente para o sacrifício no Calvário. Because it's only as we are under the blood that we will be safe. E é sobre o sangue do Cordeiro que nós somos salvos. But of course we focus not just on the blood per se, but the whole sacrifice of the person of Christ. Nós não estamos só focados no sangue, mas no todo, no sacrifício de Cristo Jesus. And He gave His life on the cross. E Ele deu-nos vida na cruz. Now, we can all know that here today, I'm sure we all do. Eu tenho a certeza que todos aqui têm esse conhecimento. But you see, knowing about it is not enough. Mas conhecer não é suficiente. You see, the blood has to be applied to the doorposts of our hearts. O sangue tem que ser aplicado no nosso coração. That is when we are protected from the wrath of God. E é isso que nos protege da ira de Deus. Yeah, we read in verse 13. Vamos ler o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Yeah. So you see, there is no hope outside the sprinkling of the blood. Não há esperança fora do aspergir do sangue de Deus, de Cristo Jesus.
So, what are you saying today if you sit at the Lord's table? O que vocês veem aqui diante da mesa do Senhor, You believe that you are under the shelter of the blood of Christ. acredita que estás debaixo do sangue de Cristo Jesus. You see, it's not sitting at the table that makes you safe. Não é só por apenas estares sentado diante da mesa da ceia que faz de ti uma pessoa salva. But you are at the table because you're already safe. Mas tu, como já és salvo, estás diante da mesa faz sentido. So there's no salvation, friends, in just sitting at the Lord's table. Não há salvação só porque estamos sentados diante da mesa do Cordeiro. But you come because you believe Christ has died for my sins. Mas eu estou aqui, nós estamos aqui porque cremos, acreditamos que fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. In other words, you are under the blood. Por outras palavras, nós estamos sob o sangue do Cordeiro. Remember the madness of the Jews at the cross, blasphemily crying, His blood be on us, upon our children. Lembrem-se da blasfémia dos judeus, quando eles clamavam, But that's not how you see it. blasfemando, que o sangue deles esteja sobre nós e os nossos filhos. But that's not how you see it today, is it? Blasfémia não é o que nós vemos aqui hoje. Which of us doesn't say, oh, I wish the blood was over myself and all my children and my family. Nós não queremos dizer isso, aplicar isso, que o sangue de Cristo esteja sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos filhos, de uma forma errónea. So those who are under the blood are of a different kinds of people. Debaixo do sangue do Cordeiro temos pessoas diferenciadas, várias culturas, várias pessoas. And that is evident even here today with all the different nationalities. E isso é evidente hoje aqui porque temos diversas nacionalidades. And there in Egypt, no doubt there were different kinds of people in the homes. E não há dúvida que no Egito havia diversidade de pessoas nas casas no Egito. And here today there be young, old, middle-aged, different kind of people. E aqui temos novos, velhos, diferentes idades. And even maybe our homes and different things are all so different. Mesmo nas nossas casas, as coisas podem ser diferentes. But it's not about what we have or where we come from, it's about being under the blood. Não é por causa do que temos, do que fazemos, ou de onde viemos, mas sim tudo isto por causa do sangue de Cristo. It is said that love covers a multitude of sins. O sangue de Cristo cobriu uma multidão de pecados. But friends, so does the blood of Christ cover all our sins. Mas só o sangue de Cristo pode nos limpar de todos os pecados. There is no eternal safety anywhere else. Não há outro modo de salvação somente em Cristo Jesus. So if you're under the blood, even holy justice of God cannot drag you any longer into perdition. Estando debaixo do sangue do Cordeiro, nada mais te fará fazer com que tu te percas, com que tu te desvies para baixo da ira do Pai. So the sacrifice of the lamb and the blood is so important for us. O derramamento do sangue de Cristo Jesus é muito importante para nós. But there's a third typology also I would like to speak about, is in eating and preparing to leave. A quarta tipologia é no comer e no partir. Maybe we can read verse 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Now there's different views about
the lamb being roasted. Diferentes visões sobre o cordeiro ser assado. But it's surely, whatever else, it speaks about something of the sufferings of the Lamb of God. O cordeiro sendo assado demonstra os sofrimentos de Cristo Jesus. When we see the wrath of God poured out as a fire upon him, Quando nós vemos o fogo no cordeiro, vê-se o derramamento da ira de Deus sobre ele and the intensity of his suffering for you and for me. e a intensidade do sofrimento por cada um de nós. But also in the sacrifice, we see the preservation of the sacrifice. Not a bone was broken. Mas também vemos a preservação de Cristo Jesus. Deus preservou de que nenhum osso deveria ser quebrado. So surely that also points to the true Paschal Lamb. Isso aponta para o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Notice also what they had to do here. They had to feed upon the Lamb. Nada mais do que é feito aqui deve ser sobre o Cordeiro, focados no Cordeiro. It wasn't just that they looked at it, but they had to partake of it. Não só olhar, mas participar. It was important to partake. It's not enough to be an onlooker. Não é só... It's important to partake of it, not just to look on. Ok, é importante participar, mas não só olhar, mas sim participar. And when we feed upon our blessed Savior by faith, then we are nourished. E quando nós nos alimentamos, quando participamos na ceia, nós somos abençoados. You know yourselves at times when you are under the Word of God, not always at the table, you're under the Word of God and you feel that spiritual nourishment. Ao participar da ceia e também através da palavra, nós sentimos que somos beneficiados, que somos alimentados. You won't be waiting to come to the table to know this. You should know it already. Não tens que esperar para vir à mesa, tu já devias saber disso. A sweetness of your soul as you draw near to the Lord. A doçura de Cristo Jesus trouxe-te para o teu Salvador, o nosso Salvador. Can you not say that nothing tastes sweeter for your soul Não há than nada to be near mais, to Christ? não há nada mais doce do que estar sobre Cristo Jesus, pertencer a Cristo Jesus, ser alimentado por Ele. There is nothing in this world that compares with that. Não há nada no mundo que se compare a isso. And so we see then other things that were used on the table. There's the unleavened bread. Nós vemos na mesa o pão sem levedura. Speaks of sincerity and truth without the leaven of hypocrisy. Fala-nos da sinceridade sem a levedura da hipocrisia, da duplicidade. And there's the bitter herbs that are symbolic of the sufferings in Egypt. As ervas amargas simbolizam o sofrimento no Egito. Maybe also for yourself today, as you come to the Lord's table, there is also bitterness at past sins in your life. Talvez quando chegares à frente, à mesa, possa estar um pouco amargo em relação a situações do passado. And who here doesn't know something about the bitterness of past sin? I'm sorry. Who here doesn't know about the bitterness of past sins? Quem não está aqui que tenha passado por algo desse género, estar mal. So coming to the Lord's table, it's a feast of bitter and sweet. Aproximem-se da mesa e deixem a amargura e passem a ser doces. It was so with what they had before them in the Passover. That's what they had before them in the Passover, bitter and sweet. E tudo isto é o que se passa
vindo de uma situação de amargura, passando para uma situação de doçura. But what is important here also is being ready to move forward. Mas o que importa mais aqui é estar preparado para continuar em frente. That's why we read there in verse 11 what we already read. Verse 11, we have Vamos ler them. o versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. They were ready to leave Egypt at God's command. Prontos para sair do Egito, segundo a ordem de Deus. It's interesting that our Lord himself later on, many years later, had to do the same. Alguns anos atrás, Cristo teve que fazer o mesmo, teve que It's fugir. also very interesting here that it wasn't just as individuals they were going, but households and families together. E a congregação junta-se, agrega-se para participar na mesa do Cordeiro. Because God is a God of covenant. Porque Deus é um Deus de pacto. We have that sometimes in Abraham and his household. Abraham and his household, a family following. Okay, nós temos o exemplo de Abraão e da sua família. In the New Testament we have the Philippian jailer and his household. Também temos o exemplo de Filipe, o carcereiro e a sua família. And isn't it what we all want our families to be part of the family of God? E vemos que todos eles fazem parte, como todos nós fazem parte da família de Deus. What this is stressing though, friends, is about being ready to go. O importante aqui é estarmos prontos para ir para casa. Can you say today, I am ready to go? Você consegue ver se está pronto para ir para casa? If the Lord came in the next few minutes or the next hour or tonight, are you ready to go? Estás pronto daqui a um tempo, curto, longo, para partir, para ir para casa? This is as well, while we're here, speaks about the obedience to the Word of God. E o que se trata aqui é a obediência à palavra de Deus. Well, friends, this is just really here in this life a temporary stop off on the way to glory. E nós estamos aqui por um tempo à espera para ir para a glória. So when we're here today to partake at the Lord's table, doing what Christ has asked us to do, E enquanto nós estamos aqui, temos que ser obedientes ao que Cristo Jesus exige and remembering what He has done for us, e lembrar-nos do que Ele fez por nós. but always with an eye beyond today to the great day that is coming. Mas sempre com os olhos postos no dia que há de chegar. And so as we come doing this in remembrance of Him, E nós fazemos isto em memória dele. we see in that the Passover was not only a Godward aspect to it, Nós podemos ver que a Páscoa não é só um trabalho, uma obra de Deus, but like the Lord's Supper, there's also a manward aspect to the atoning work of Christ. mas também é uma ordenança para o que Cristo Jesus fez na nossa justificação. And while we are thankful for the typology of the Passover, Enquanto nós estamos gratos pela tipologia da Páscoa, how much more we rejoice in the antitype of Calvary and the Lord's Supper. nós devemos também regozijar-nos, Senhor, em tudo aquilo que Cristo fez, ou deixando-nos Our como memorial sins, da ceia. our sins caused His suffering. Quantos pecados causaram este sofrimento? Our sins drove the nails into His hands. O que levou a Cristo Jesus ser pregado na cruz com aqueles pregos, And our sins caused His deep wounds.
e o que custou aquelas profundas feridas no seu corpo. But He has forgiven you, Christian. Mas Ele perdoou-nos dos nossos pecados. He is now to us the true Passover Lamb. E aqui nós temos o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, Cristo Jesus. The Israelites were ready to go. The Israelites, they were ready to go. E é por isso que nós estamos prontos para ir. So, friends, when the Lord says, "Come up hither," are you ready to go? Quando o Senhor disser venham, nós temos que estar prontos para ir. Estaremos prontos para ir. And for the Christian, there is nothing to stop you being ready. E como para nós cristãos não há nada que nos possa impedir de estarmos prontos. Because He has already gone before you. Porque Ele partiu primeiro e Ele foi primeiro do que nós. He has prepared a place just for you. E foi preparar um lugar especificamente para ti. We have to trust in His finished work in our Romans stead. E nós temos que confiar na obra que foi realizada por Ele. Maybe you feel somewhat unready today, unprepared. Talvez tu possas te sentir que não estejas preparado. But you see, if the Lord has gone before you, you need not fear. Mas podes ter confiança porque Cristo Jesus foi primeiro. You often think of Peter when the Lord asked him 3 times about his love for him. Recordemos quando Cristo Jesus questionou 3 vezes sobre a fé dele. What was his reply ultimately? O que é que ele respondeu? Did he not say, as you can say, despite your failings, Lord, thou knowest that I love thee? Apesar daquilo que nós possamos pensar ou sentir, nós temos a certeza do amor de Cristo Jesus por nós. So if the Lord loves you, it is because of what He has done for you. Nós podemos ter a certeza que Deus nos ama porque Ele passou por tudo aquilo que passou. And if you love the Lord, that is not arising from the natural heart. E se nós amamos Cristo Jesus, isso não vem de um coração natural. So you should come to the table and partake at the table with thanksgiving. E nós devemos chegar à mesa com um coração grato. And do so in faith and trusting in the Lord. E devemos fazê-lo com fé e confiança em Cristo Jesus. Amen. Amém.